Fluminense e Corinthians já garantiram vaga às semifinais da Copa do Brasil. Semifinais que vão acontecer apenas em dezembro, daqui a 3 meses exatamente. Nós vamos falar disso e de toda a classificação das duas equipes a partir de agora nesse vídeo. Valeu? Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Muito obrigado a cada um, a todos que sempre participam aqui nesse canal. Você que assiste os vídeos, você que comenta, você que deixa o like, você que compartilha. Enfim, você que deixa, que se inscreve no canal, muito obrigado a cada um. Eu sempre faço questão de agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo, valeu? Bom, vamos lá, vamos falar desses jogos, né? Vamos começar com o Fluminense e Bahia, depois nós vamos para Corinthians Atlético Paranaense. Fluminense e Bahia, o que nós vamos falar do jogo? Um time que quis o gol o tempo inteiro, que é o Fluminense, e o time do Bahia que entrou meio que para sentar no resultado? Talvez. Não vou dizer que sentou 100% no resultado. Por exemplo, como o Botafogo fez segurando 0 a 0 no Mundial de Clubes lá contra o Palmeiras. Mas o Bahia, em muitos momentos, fazendo cera. Desde o começo do jogo. O goleiro Ronaldo demorando para repor a bola em jogo e tal. Né? Os caras demorando às vezes para cobrar um lateral. Fazendo cera. Claro que o Bahia, quando ia para o ataque, antes de tomar o primeiro gol, era perigoso. Mas assim, ficou aceitando muito a pressão do Fluminense. Não saiu para jogar. Não saiu o Bahia, apesar de ter um resultado. Mas, gente, o Bahia não é um time pequeno. Entendeu? Dava para tentar pelo menos segurar a bola mais no pé. E o Bahia não conseguiu fazer isso. O Bahia preferiu se retrancar. Só sair na boa. Beleza, é uma estratégia. Deu errado. Tanto que tomou o segundo gol aos 42 do segundo tempo. Aí teve que correr atrás para tentar fazer o primeiro gol, mas aí pouco tempo, muita correria, muito nervosismo, a perna já pesando e aí não conseguiu. O time do Fluminense teve mais a bola. O time do Fluminense não é um timaço? Não é um timaço. O time do Fluminense é espetacular? Não. O que a comissão técnica do Fluminense está fazendo com esse time é espetacular. É um negócio de louco. É aí que você vê o dedo do treinador. Porque o time do Fluminense em si não é um time que você fala assim, nossa, vai brigar por tudo. Não, não vai. E tá brigando por vaga Libertadores do Brasileiro. Tá chegando entre os quatro das semifinais da Copa do Brasil. Podendo brigar aí por um título de Copa do Brasil. Tendo chances reais aí de um título de Copa do Brasil. E chegou numa semifinal de Mundial de Clubes, cara. Aí você vê a comissão técnica, o Renato Gaúcho, toda a sua comissão, trabalhar. Porque o time do Fluminense em si não é um time espetacular. E agora perdeu Arias, que era o motorzinho do time. Era o motorzinho do time. Mas você tem bons jogadores ali. Só que infelizmente você tem jogadores com idade já muito avançada. Caso do Cano, caso do Thiago Silva, que fez inclusive o gol da classificação, decidiu o jogo ontem, né? O próprio Fábio, 45 anos, tá pegando muito, mas já tá numa idade já que dá mais pro fim da carreira do que pro começo ou pro meio da carreira, evidentemente. Então, você não tem um time espetacular, mas você tem um time que é acostumado com decisão. Que ontem não sentiu a decisão. E foi para dentro do Bahia e custava o que custar. O Fluminense ia buscar a classificação. Se não viesse, ok. Mas o Fluminense ia buscar a classificação como buscou. O Fluminense foi melhor que o Bahia, principalmente depois, ali no segundo tempo, principalmente depois que fez o primeiro gol. O Fluminense continuou em cima. Não se contentou com 1 a 0, tipo assim, pô, vamos tentar segurar aqui agora para levar para os pênaltis e tal. Não, vamos tentar virar o confronto. O Bahia tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0. O Fluminense, com 1 a 0 no placar, o resultado levaria para os pênaltis e continuou em cima martelando até que saiu o gol do Thiago Silva aos 42 do segundo tempo, né? O gol do capitão do Flu. Mas enfim, né? Fluminense agora classificado, espera o seu adversário que vai sair de Botafogo ou Vasco, né? No jogo de hoje, 9h30 da noite. E classificou, tá nas semifinais. Tá entre os 4 melhores times da Copa do Brasil já, né? Tá lá. O que vai acontecer agora? Eu não sei. É campeonato, é torneio mata-mata, amigo. Então, pode acontecer um time como o Fluminense chegar e com todos os méritos, com todas as possibilidades, as justiças, e tem que aproveitar isso mesmo. Tem que aproveitar isso mesmo. Vai que
o torcedor do Fluminense consiga beliscar um título de Copa do Brasil no final do ano. Por que não? Pode acontecer. Chegou na semifinal, tá lá. Agora é esperar o seu adversário, esperar. Claro que daqui a 3 meses, né, as semifinais, é muita coisa, muda muito. Muda muito até lá. A gente não sabe como pode estar as duas equipes, né, ainda mais em fim de temporada e tal. Mas, por que não sonhar? Né? Vamos falar do Corinthians? Vamos falar da vitória do Corinthians para o Atlético Paranaense por 2-0. O Corinthians que estava, de certa forma, mais tranquilo. Havia vencido o primeiro jogo pelo placar de 1-0 lá em Curitiba. Venceu lá em Curitiba. E o segundo jogo foi em São Paulo, né? O segundo jogo foi na Neoquímica Arena. O Corinthians começou com muita dificuldade o primeiro tempo. O time ontem, apesar da vitória, ele não jogou bem. Não jogou bem. Muito erro de passe. Um espaço gigantesco no meio campo. A defesa muito... O meio campo muito longe da defesa. O meio campo longe do ataque. Um espaçamento muito grande. E o Atlético Paranaense, quando tinha bola, tentava jogar. Tentava ir pra cima, não tinha outra alternativa mesmo. Né? Um time que foi ali meio que o reservão, né? Um mistão, porque eles estão focados mais na Série B, evidentemente. Precisa subir, estão brigando pelo acesso lá. Né? Estão se recuperando agora, né? Tava mal na Série B, agora estão tentando voltar a brigar pelo acesso. Então o Atlético mandou um time meio que um mistão, né? Para jogar essas quartas de final. Já havia perdido por 1-0, era muito difícil o Atlético conseguir virar o confronto na Neoquímica Arena, mas era futebol. Aí o Atlético tem um gol anulado no primeiro tempo, que muita gente reclama por esse gol anulado, por conta da falta e tal. Eu vi muitos comentários dizendo que teve falta na jogada, sim. Eu não vou falar da falta porque eu evidentemente não vi o lance completamente, né, mais em relatos. Sou cego total, então, né, o zóio não deixou, os farol queimou. Mas assim, o Atlético, quando tomou o primeiro gol, desandou, né? O Corinthians, mesmo mal na partida, o Guinegão mal na partida, inclusive eu estava acompanhando o jogo ontem, pela Energia 97, até o narrador que estava narrando o jogo, o Luiz De Paula, falou, o Guinegão hoje está apagado e tal, o Depay não está conseguindo jogar, etc e tal, blá, blá, blá. De repente o Guinegão acha o Garro dribla o goleiro e faz um golaço, né? O goleiro sai todo atabalhoado na frente dele, ele dribla o goleiro e faz o gol do Corinthians 1-0, vai para o intervalo com 1-0 e aí no segundo tempo foi só controlar a situação. O Depay ainda saiu, né? Com desconforto na perna, saiu ali no intervalo do jogo, entrou o Vitinho. O Vitinho entrou bem no segundo tempo. Entrou bem, inclusive deu passe para o Guinegão fazer o segundo gol do Corinthians, o gol do Guinegão, o segundo do Corinthians. Eu preciso falar duas coisas. Primeiro, é a ascensão desse moleque. Eu estava acompanhando um pouco da história dele, muito linda a história dele, muito legal. Você vê um cara que muitas vezes não tinha dinheiro para tirar uma foto 3x4, né? E o cara economizava ali para poder conseguir fazer a ficha todo ano no Corinthians para continuar jogando. E hoje o cara decidiu uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil para o time do Corinthians. Ele classificou o time do Corinthians. O gol dele classificou o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. E a segunda coisa é que o gol dele é o gol, acho que o retrato do corintiano, né? O retrato do Corinthians, da garra, da raça, de não desistir nunca. E tinha que ser um filho do terrão para fazer isso, né? Porque ele recebe a bola, cai, levanta, briga, a bola bate daqui, pega dali, bate no zagueiro, volta nele, ele vai lá, escora pro gol, bate pro gol, 2-0. O Vitinho depois, podia ter sido expulso, hein, Vitinho? Deu uma chegada no jogo do Atlético Paranaense lá, muita gente acha que era pra vermelho, pelo que tô vendo o pessoal comentar aí, imagino que era pra vermelho mesmo. Podia ter sido expulso. Se fosse expulso, talvez mudaria o jogo? Acho que não, porque o Corinthians já estava com a situação bem encaminhada. Acho que o Atlético não se classificaria. Mas, né, de repente, o cara tem o seu Vitinho aí tem mais sorte que juízo, né, Vitinho? Pelo amor de Deus. E o segundo tempo seguiu. Teve um pênalti para o Atlético Paranaense em outro lance difícil, polêmico. Bola no braço do Mateuzinho, fora da área, dentro da área, fora da área, dentro da área, dentro da área. O árbitro considerou dentro da área, depois de ver, inclusive no vídeo, né? Inclusive vendo o VAR. Manteve o pênalti. O Hugo Souza, que veio de jatinho, lá da Bolívia,
Depois do jogo do Brasil contra a Bolívia, ele veio de jato, chegou, jogou e pegou o pênalti. Então o Corinthians não foi vazado ontem também por causa do Hugo Souza, que defendeu o pênalti batido pelo jogador do Atlético Paranaense. Corinthians classifica para a semifinal, espera ou Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, um dos dois, ou Cruzeiro ou Atlético. Imagino eu que será o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma vantagem, venceu no jogo de ida lá na Arena MRV por 2-0, joga hoje no Mineirão para manter o resultado, podendo perder até por um gol de diferença. Se perder por 1-0 classifica ainda o Cruzeiro, né? Então, eu acho difícil que o Atlético consiga virar o jogo. É futebol, claro. É futebol. O Atlético pode chegar dentro do Mineirão lá, fazer 3-0 e classificar. Até porque qualidade no papel tem. Só que é só no papel até agora. Na prática a gente não viu nada disso. Vai que os caras acordam hoje? Não sei. Agora, a princípio será o Cruzeiro que vai passar para a semifinal nesse confronto. E aí deve dar Corinthians e Cruzeiro na semifinal. E aí, meu amigo, aí a parada é muito mais difícil para o Corinthians. Porque o Cruzeiro não é um time de brincadeira. O Cruzeiro é um time que tem muita qualidade, entrosamento coletivo muito forte. E, cara, é muito difícil. Mas também, repito, pode acontecer do Corinthians chegar numa final, do Corinthians brigar por um título, por que não? O Corinthians não vem bem no Brasileiro, vem oscilando bastante, mas vai que consiga um título da Copa do Brasil. Por que não? Às vezes, meu amigo, é jogo de mata. De repente você pega ali alguns jogos que os adversários, por mais que sejam favoritos, não estão tão bem assim, né? Estão num dia não tão inspirado, e você consegue segurar o jogo ali e classificar. São 2 jogos, é verdade, mas vai que pode acontecer. Mas enfim, é isso. Corinthians classificado, Fluminense classificado. Vamos acompanhar agora os próximos passos, né? Cruzeiro e Atlético, Vasco e Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Os adversários, as semifinais por completo deverão ser definidas hoje. De hoje não deve passar. Gostou do conteúdo? Então deixa o seu like, ativa o sininho se você gostou do conteúdo, se inscreve, né, primeiro. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostou aqui do canal, se você gostou aqui do conteúdo. E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Valeu! Abraço, pessoal!